Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda etapa da nossa segunda aula. Dessa vez nós vamos tratar do período dos juízes, tá ok? Período muito importante da história do povo hebreu, da história de Israel, porque é um período que vai narrar uma série de problemas que esse povo ele vai passando no decorrer do tempo, tá? Como consequência de um erro que Josué vai cometer durante o seu período de liderança, tá? O período ele é marcado pelo caos estabelecido pela ausência de um líder que gera alguns problemas, correto? Que problema é esse? Bom, o primeiro se dá pelo fato de Josué não ter deixado um líder, não ter feito discípulos, tá? Esse foi o maior erro que Josué ele comete. Quando Moisés ele morre, Moisés tinha uma série de possibilidades para que o ministério, né, a obra, viesse a ter a sua continuidade, correto? No mínimo, Moisés tinha duas opções. Uma era Josué e a outra Calebe. Josué foi o escolhido de Deus para que ele viesse a conduzir o povo até a terra prometida. Então, de cara, você já consegue visualizar que Josué tinha um entendimento, tá? Que era necessário a existência de um líder para que esse líder viesse ser o espelho da tropa. Só que Josué morre. E o último discurso que Josué tem é que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Ele não faz discípulos. Ele não deixa alguém como seu sucessor. E isso gera um problema. Por quê? Porque na ausência de um sucessor, o que passou a acontecer? O povo passou a seguir o seu próprio caminho e a fazer o que achava ser o certo. Quando não se tem um líder, um cabeça, um alguém para gerir aquele ambiente, as pessoas se sentem na liberdade de executar as ações que elas entendem ser as corretas. Não que sejam certas, mas é assim que elas entendem, é dessa forma que elas visualizam, e aí cada um passa a fazer as coisas de acordo com aquilo que te proporciona facilidades ou prosperidade. Existe uma matéria na antropologia teológica que ela vai narrar claramente, tá, o período dos juízes. Ela vai trabalhar o instinto emocional, o instinto racional e o instinto do jogo, que é o intermediário. O instinto emocional, ele vai dar condições das pessoas agirem somente pela emoção. E isso é um problema, porque a emoção, ela te engana. Ela faz você ver coisas que não existem. Os seus sentimentos te conduzem para um campo, para um lado que não é racional. Em contrapartida, existe o instinto racional, que são aquelas pessoas que tomam as suas atitudes pela razão, sem a interferência da emoção, o que também é um perigo. Quando você racionaliza demais, quando você intelectualiza demais, tá? E nem sempre o certo a se fazer é aquilo a ser feito. Porque existe uma situação entre o que é certo e o que é ético, tá? E o racional, ele não vai pensar naquilo que é ético, ele vai pensar naquilo que é certo, ou seja, ele vai agir de acordo com aquilo que está escrito, tá? E isso é um problema também. Mas existe o instinto do jogo, que é o instinto intermediário. O intermediário, ele vai estabelecer normas e regras a serem seguidas. Então você é livre para agir com as suas emoções, você é livre para agir com o seu raciocínio, desde que as suas ações estejam inseridas dentro das regras daquele jogo. No caso dos juízes, eles não tinham mais como seguir as regras do jogo, porque não tinham um juiz para poder dizer para o povo
o que era certo e o que era errado. Então eles faziam de acordo com aquilo que eles achavam ser o correto. Agiam pela emoção ou somente pela razão. E aí o caos se estabeleceu sobre a cidade. Outra ideia é que cada tribo considerava-se independente, ou seja, a tribo de Judá, por exemplo, tá? A tribo de Judá, ela agia independente da tribo de Efraim. Ela não pensava nos demais. Ela agia de acordo com as suas necessidades. Eu preciso disso e vou agir dessa forma, dessa maneira, independente se aquilo que eu vou fazer vai prejudicar outras tribos. Afinal de contas, a farinha é pouca e o meu pirão, ele tem que ser feito primeiro. E cada indivíduo, ele era autônomo. Ou seja, a tribo, ela era independente. Cada um fazia de acordo com aquilo que achava ser o correto. E dentro dessa tribo, existia o homem, que não tinha compromisso com a sua própria tribo. Então era como se fosse uma casa onde os habitantes não pensavam no próximo. E aí você imagina uma casa onde todo mundo olha para o seu próprio umbigo, sendo que todos moram dentro do mesmo recinto. E cada um está pensando em si mesmo. E aí entra naquele versículo bíblico que vai dizer que a casa, quando ela é dividida, ela não tem como subsistir. Daí você entende o caos que se estabelece dentro das tribos, tá? Necessitando assim da presença de uma intervenção divina por conta do pecado exacerbado desse povo. Outra ideia é que não havia unidade na obediência das leis. Bom, se não tem um líder, se cada um faz o que é certo, se cada tribo é independente, cada homem é autônomo, não tem lei, pessoal. Tá? Se não há obediência, se não há respeito mútuo entre os povos e entre o povo, não existe lei. A lei, ela vai normatizar, ela vai criar regras justamente para que cada indivíduo não faça o que quer, cada tribo não seja independente, cada um faça aquilo que acha ser o certo. Como não existia isso, a lei foi esquecida por esse povo e automaticamente o caos se estabeleceu. Porque onde não há lei, não há divisas que impedem essas pessoas de cair em um grande abismo. Segundo slide. A primeira ideia é a apostasia de Israel, está aqui no seu módulo. Pega o seu módulo, por gentileza, e abra ele na página de número 21, tá? Que é o esboço de Israel, o esboço do livro de Juízes, que diz assim: podemos dividir o livro de Juízes da seguinte maneira. Primeiro, a apostasia de Israel, tá? O que era a apostasia? A apostasia não é simplesmente você se desviar da fé, tá bom? A apostasia é você se desviar da fé e passar a ser um perseguidor dela. Exemplo, hoje você é crente, está na sua igreja, cultuando a Deus, correto? E amanhã você se desvia da fé, mas continua tendo temor e tendo em autoestima aquela igreja e a fé cristã. Só que passa-se o tempo, você passa a perseguir aquela fé cristã e também aquela igreja. Logo você se apostatou da fé. O apóstata é o desviado e o perseguidor daquilo que outrora ele acreditava ser uma verdade. Agora esse povo de Israel, ele não somente se desviou dos caminhos de Deus, ele agora é um perseguidor daqueles que continuaram no caminho e um alguém que odeia a Deus. Então, como é que pode um povo, né, que consegue visualizar a forma miraculosa que Deus tem e teve de salvá-los, de retirá-los do Egito, de abrir o Mar Vermelho, o Jordão, derrubar muralhas, agora se tornarem contrários ao próprio Deus? Assim era esse povo, tá? Difícil de acreditar
mas era dessa forma que as coisas funcionavam, tá bom? A sua apostila vai trabalhar ainda no tópico 1 da apostasia o seguinte: o povo desobedece a Deus, deixando de eliminar a idolatria, e se desvia passando a servir os deuses pagãos. O que era a idolatria de Israel? Compreendam uma coisa: o culto que era executado pelos cananeus naquela oportunidade, naquela época, né? Ele era um culto que formatava-se a Baal, né? Baal era o deus da natureza. Dentro da cultura cananeia, Baal era aquele que enviava a chuva. Haja vista que Canaã era uma terra que de fato manava leite e mel, tá? Porém, era uma terra que só conseguia produzir frutos benéficos se chovesse sobre ela. E a chuva estava condicionada à obediência a Deus. Só que os cananeus entendiam que a chuva vinha quando o Deus deles, que era Baal, enviava a sua chuva. Só que a palavra Baal significa marido ou cabeça. Quando chovia em Canaã, os cananeus entendiam que Baal estava lançando o seu sêmen, ejaculando sobre a terra. Tá? Então, eles serviam a esse Baal. E agora esse povo de Israel abandona a Deus para servir a Baal, que tinha essa representatividade. Olha o nível baixo, né, que esse povo chega afastando-se de Deus. Essa adoração que eles tinham a Baal envolvia muitas situações extremamente difíceis e pecaminosas. Porque o culto a Baal ele era formulado com muita sexualidade. Era sexo ilícito que eles ofertavam a Baal. Era homem com homem, mulher com mulher, tá? Era crianças executando essa adoração sexual. Então eles subiam para os montes e lá externavam o seu prazer carnal na intenção de agradar Baal. Então, por tudo isso, por esse processo, tá? O povo de Deus ele se sente envolvido a abandonar Deus para servir a Baal, para ter sobre a sua cabeça o sêmen, para ter um Deus que ejacula sobre a cabeça deles, e para subir aos altares e para externar o seu prazer carnal na tentativa de agradar a Deus. Isso, para um povo que era extremamente carnal, gera muito prazer. E tudo que gera prazer gera vício. Esse povo agora estava viciado em servir a Baal. Estavam agora extremamente mergulhados na prática pecaminosa que afastavam eles da presença de Deus, tá bom? Outra ideia é que Deus não fecha os olhos, tá bom? E aí entra o tópico 2 aqui, que vai dizer: as servidões e os juízes libertadores, período em que Israel se torna servo de povos estrangeiros e várias ocasiões, e a cada vez é libertado por um juiz, segundo o capítulo de número 3, tá? Qual era o método que Deus utilizava para punir o povo de Israel? Enviava os seus inimigos, tá? Para quê? Para disciplinar esse povo. Lembram que quando Josué ele está prestes a falecer, ele externa uma situação. Ele vai dizer que os povos que estavam dentro de Canaã, eles não tinham sido completamente dominados. Então existiam muitos grupos, muitas tribos em Canaã que ainda serviam a outros deuses e que eram inimigos dos hebreus. Então eles deveriam estar atentos a isso. Quem é que Deus usa para poder punir o seu povo? Justamente esse grupo que não se rendeu aos hebreus, justamente esse grupo que os hebreus não tinham conseguido vencer. E se eles não conseguiram vencer, foi porque o próprio Deus não permitiu que isso acontecesse. Porque seriam essas pessoas que Deus iria utilizar para poder servir de ferramenta de punição contra o seu próprio povo. Então agora Deus pega um inimigo, traz o inimigo para o arraial do seu povo,
para servir de ferramenta de punição. E quando esse povo vinha para executar a punição, eles executavam ações extremamente dolorosas. Matavam, roubavam, destruíam, arrancavam do povo de Deus toda a sua prosperidade, lançavam sobre eles impostos extremamente pesados para que eles continuassem morando na terra. Então esse povo de livre tornava-se uma vez escravo. Só que olha que interessante, ser escravos para os hebreus não era novidade, porque eles já tinham sido no Egito. Só que eles eram escravos em uma terra que não era deles. Eles eram estrangeiros no Egito. Só que agora eles eram escravos dentro de uma terra que Deus tinha dado a eles. Deus não tinha tirado a terra do povo, mas tornou eles escravos dentro de uma terra que era deles. Era como se você estivesse preso dentro da sua própria casa, uma prisão domiciliar. Você está dentro da sua casa, de um lugar que você construiu, usando os móveis que você comprou, só que a casa não é mais sua. A casa agora tem um dono. Você deixou de ser proprietário da sua própria casa para ser inquilino dela. Agora, para morar, você tem que pagar. Tudo porque você decidiu se afastar de Deus. E aí entra o quarto tópico, que é quando o povo estava no limite de um determinado sofrimento, eles resolvem clamar por misericórdia e Deus atende a esse clamor. Daí entra a ideia de misericórdia e de graça. Misericórdia é o clamor do pecador a Deus, reconhecendo seus erros, tá? Dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu errei e mereço ser punido, mas por favor, não me conceda aquilo que eu mereço receber. Então, quando alguém clamava por misericórdia, ele reconhecia os seus erros e pedia para que Deus não enviasse a devida punição. Quando esses clamavam por misericórdia, Deus atendia com graça. Graça significa o quê? Favor imerecido. É Deus dando para o homem aquilo que ele não merece receber. Graça é uma forma de Deus atender o clamor do homem por misericórdia. Tá? Deus agora se apresenta ao povo e fala assim: vocês não merecem receber o meu perdão, mas por graça eu estou resgatando vocês, enviando à tribo, tá? Um devido juiz para consertar um erro que vocês fizeram. Tá ok? Sigamos aí no nosso próximo slide. Quem eram os juízes? Juízes eram pessoas comuns dentre os povos que possuíam diversos tipos de qualidades diferentes, porém uma característica em comum. Eram sensíveis à voz de Deus e dispostos a resolverem problemas que eles não criaram. Os juízes não eram alguém de título ou de posse, tá? Eram homens e também mulheres que eram sensíveis à voz de Deus e estavam disponibilizando a sua vida a resolver problemas que eles não criaram. Então Deus, por meio do livro de Juízes, ele tenta mostrar para os seus leitores que Deus não está procurando, títulos em pessoas específicas. Ele está procurando pessoas que tenham em seus corações a disponibilidade de servi-lo, de fazer a sua obra, de serem enviados para poder apregoar as boas novas do seu reino. Então não é porque eu sou um pastor, um bispo, um apóstolo, que eu vou ser usado por Deus e o outro que não tem essas características não vem a ser. Não é bem assim. Deus pode olhar, para alguém que tem um título e não usá-lo, e usar aquele que não tem título nenhum, mas tem um coração voltado para a obra de Deus. Lembra de Davi? Um pastor de ovelhas é escolhido em detrimento dos seus irmãos, que eram muito mais capacitados dentro do cenário de guerra, para ser o rei de Israel. E aí Deus vai lá e não usa alguém que títulos tem. Ele usa alguém que era uma pessoa comum naquela sociedade, por vezes rejeitada, porque um pastor de ovelhas era uma profissão depreciativa naquela época, muito por conta dos horários que os pastores trabalhavam. Os pastores trabalhavam na madrugada,
né, durante o período da noite, e pela lei ninguém poderia trabalhar durante esse período, então os pastores eram depreciados pela sociedade. Então Deus vai lá e usa alguém sem títulos, tá bom? Então essa é a ideia do livro de Juízes. Espero ter sido produtivo e explicativo para vocês. É claro que isso é apenas um resumo, uma introdução. Vocês vão poder ter muito mais contato com as informações por meio da apostila e por meio do livro, né? Da própria Bíblia Sagrada. E agora nós vamos seguir o livro de Ruth, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus, amém.